Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal A Verdade Patriota. Eu me chamo Júlio César e hoje nós vamos conversar sobre um assunto aí terrível, triste, doloroso e que precisa ser tomadas certas providências urgentes. É triste o que aconteceu, é deprimente o que essa Rede Globo está fazendo com relação a um transexual, tentando transformá-lo numa vítima da sociedade. Nós vamos conversar sobre isso, viu? O desenrolar disso aí que está acontecendo a nível de sociedade, a nível de políticos e Brasil todo, o pessoal todo se manifestando com mais esse besterol dessa Rede Globo que ela tentou aprontar para cima do povo brasileiro. Antes, eu gostaria de mais uma vez pedir a colaboração de vocês, que se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, compartilhe esse vídeo e sempre que possível dê o seu like, dê o seu joinha para que possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Bom, pessoal, eu tô assim, sabe, eu não sei como é que eu falo, porque eu estou revoltado, estou chateado, revoltado e até certo ponto assim, não sei, eu não acredito que Bom, acho que hoje em dia já não tem nem mais como não acreditar, tem que acreditar, porque uma emissora como essa Rede Globo, o que ela está fazendo no país, prestando um total desserviço, desinformação todos os dias, e não é só contra o governo Bolsonaro, que é o principal alvo dela, porque ela sabe o que está acontecendo com ela devido ao que ela andou fazendo. Mas agora, poxa, ela também envereda pelo caminho do que? De tentar transformar a cabeça das pessoas com relação a essa parte de homossexualismo, né? E isso, eles todos os dias eles estão fazendo isso, principalmente como? Nas novelas, né? As novelas, cada dia mais, de uns anos para cá, cada vez mais vem colocando essa parte da ideologia de gênero, aflorando isso e jogando isso para a população de uma maneira até um tanto quanto subliminar, para que a população venha aceitando isso. Eu vou de antemão falar uma coisa para vocês. Eu não tenho nada contra quem é homossexual, quem é gay. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho amigos assim, tá? Só que existe uma diferença: o homossexual e o que se está tentando fazer com relação a mexer com a sociedade, transformar, tentar incutir na mente das pessoas certas coisas nessa área, tá? A ideologia de gênero. Eles estão forçando isso porque eles sabem que nós estamos num país que a maioria esmagadora da população é cristã, conservadora, e eles têm um outro padrão de vida, um outro padrão de encarar as coisas. Eles não aceitam isso, então estão aos poucos tentando cada vez mais enfiar isso na nossa cabeça. E vamos direto lá. Com isso, agora, na última semana, o Fantástico, que para mim já foi um grande programa que hoje em dia só presta de serviço à população, esse Fantástico resolveu agora fazer o quê? Soltou uma reportagem absurda sobre um transexual de nome Suzy de Oliveira, o nome dele como transexual, porque o nome real dele é Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos. Esse Rafael, ele está preso há mais ou menos 9 anos. Por quê? Porque ele estuprou, enforcou e matou uma criança de 9 anos na época, tá? E além disso, não satisfeito, ele largou essa criança ao léu por 2 dias e depois que resolveu dar fim no corpo, tá? Foi descoberto tudo, foi preso e o nosso glorioso Fantástico foi lá fazer uma entrevista com ele através do médico Drauzio Varela. Esse médico
abrindo um parênteses aí, esse médico Drauzio Varella, ele se tornou conhecido no Brasil por causa daquele filme Carandiru, porque ele era médico lá dessa penitenciária em São Paulo, e quando houve aquela rebelião toda, aquela confusão toda, que morreu mais de 100 detentos, tudo anjo, né, que estavam lá, ninguém, coitados, estavam todo mundo lá, anjo, era tudo, não tinha problema nenhum. E com isso ele teve um personagem no filme que foi feito por um ator, e dali ele ganhou uma notoriedade. E esse médico, em cima disso, acabou sendo contratado pela Globo, parece até que virou consultor médico da Globo, e teve quadros no Fantástico, quadros em outros programas, e fez o seu sucesso. Tudo bem, só que tem uma coisa. Ele foi chamado lá para poder fazer para entrevistar esse, eu não sei se é esse transexual, Suzy. E fez essa entrevista. Na entrevista, o que passou para nós foi uma coisa assim absurda, uma imagem de que ele estava falando com um pobre coitado, um vítima da sociedade que está lá há 9 anos, não recebe visita de ninguém, ninguém vai lá, ninguém liga para ele, não tem visita íntima, como ele reclamou, e aí jogou a imagem de uma pessoa carente, precisando de apoio, precisando de carinho. E em nenhum momento esse médico Drauzio Varella, ele se portou à família da vítima, a criancinha de 9 anos de idade que foi estuprada por esse ai meu Deus, eu fico tão nervoso, sabe? Por esse pedófilo, por esse bandido marginal, esse crápula, entendeu? Mas eles não importaram com isso. O importante era que o pobre coitado desse crápula estava lá sozinho, estava deprimido. O que aconteceu com isso? Comoveu a população, né? Foi o que eles queriam, né? Chamou a atenção da população. No dia seguinte do programa estava lá cheio de bombom para o cara, cartinhas, roupas e um monte de coisa para ele, para poder ajudar o pobre coitado, né? E a família da vítima, ninguém fala nada. Se vocês virem aí, tem até professores que colocaram crianças para fazer cartinha para esse crápula e mandaram para ele fotos e tudo tem disso, vocês estão vendo aí. A que ponto chega a ingenuidade, né, do brasileiro, das pessoas, a que ponto chega a compaixão, a vontade de tentar ajudar. Então, essa ridícula dessa Rede Globo, ela vê isso, ela sabe disso, e a maneira que ela está tendo de trazer público para ela, porque ela está perdendo bastante, e também tem uma coisa, de subliminarmente incutir na mente das pessoas que a pedofilia é uma doença, que nós temos que ter pena dessas pessoas, que o pedófilo é uma vítima da sociedade, que precisa ser tratado. Outro dia teve num programa da Globo News, teve uma reportagem sobre isso, que eles falaram claramente isso. O pedófilo é uma vítima da sociedade, é uma doença. Eles estão tentando mudar e classificar isso como doença aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, outro dia, foram 2. Um foi condenado à prisão perpétua e o outro à cadeira elétrica. No país mais democrático do mundo, lá é assim que se trata um pedófilo, um bandido, um safado desse. Enquanto aqui no Brasil, não se pode nem pôr a mão num cara desse, porque é um pobre coitado, é uma vítima da sociedade, né? Cadê o povo aí da esquerda aí? Cadê os artistas? Ninguém vai defender a criança que morreu, não? Ninguém fala nada dessa criancinha que morreu. E outra coisa, esse Suzy de Oliveira, que na verdade é o Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos, não foi só esse crime que ele cometeu, não. Ele também já tinha estuprado uma criança de 3 anos antes. E quando ele fugiu, que fugiu para a casa dos parentes dele,
que tinha uma outra criança, se eu não me engano, de 5 anos, também ele tentou fazer alguma coisa com essa criança. Ou seja, é uma tara, entendeu? Isso é um pedófilo clássico. Mas para a dona Rede Globo, ele é um doente, tadinho. Eu queria ver se esses apresentadores aí da dona Rede Globo, se esse cara fosse lá na casa dele e fizesse isso com algum dos filhos dele, será que eles iam botar ele lá? Não, vem cá, meu filhinho, vou cuidar de você, tadinho, você errou, né? Você estuprou meu filho, mas tadinho, né? Você, coitado, você é uma vítima da sociedade. Eu duvido. É muito bonito falar isso lá para poder a população entrar na onda, mas vai fazer isso com o filho dele. Aí vem esse Drauzio Varela falar que eu não sei a respeito do que a pessoa cometeu e não sei o que. Outro dia ele entrevistou a primeira coisa que ele falou foi exatamente sobre o crime que o cara cometeu. Como é que nesse caso ele não sabe? E outra coisa, o seu Drauzio Varela, o senhor diz também que na declaração, nessa tentativa de desculpa, sua esfarrapada que você publicou aí, você disse que você trabalha nessa negócio de penitenciária há mais de 30 anos, que cuida disso, que faz aquilo, que ajuda. Se você faz isso há mais de 30 anos, o senhor Drauzio Varela, o senhor tem que entender, e o senhor sabe muito bem disso, que aonde o senhor trabalha em penitenciária não tem anjo lá não. Lá é lugar de gente, lá é lugar de criminoso. Pode ter um ou outro inocente, mas a maioria esmagadora é tudo criminoso. Se está lá é porque está pagando. Aí o senhor vem dizer que não sabe. O senhor vai lá atender aquelas pessoas lá, porque é tudo o quê? Anjinho que está lá? O senhor sabe que não é. Aí fica essa desculpa ridícula, fazendo a gente de otário, de palhaço. Eu estou revoltado com isso. Eu já não aguento mais ficar vendo. É toda hora essa Rede Globo com um papinho diferente. É homem beijando homem, é mulher beijando mulher, é isso, é aquilo, e isso para eles está normal, não pode ser diferente, tem que ser assim, e cada vez enfiando mais na cabeça das pessoas que isso é normal, ou seja, agora fazendo apologia à pedofilia, entendeu? Abraçando o pobre coitado lá, é uma vítima. Por que o senhor não foi lá falar com a família da criança? Como é que está a família dessa criança hoje, depois de 9 anos? Será que eles estão rindo, pulando, alegre? Para sempre, eles perderam o filho deles, uma criança, para sempre. E aí? Esse pedófilo vagabundo tá aí, ó, tá vivo. Tá na cadeia, mas tá vivo. Tá aí, ó, recebendo cartinha de um monte de criança inocente. Culpa de uma professora também que não procura saber direito o que está acontecendo para poder fazer com que os aluninhos dela, o pobre coitado, vá lá escrever cartinha para um doente, para um maluco desse. Não dá, né, gente? Não dá. É revoltante, tá? Essa Globo, ela deturpa, ela faz uma deturpação sexual das coisas, tá? Essa é que é a grande verdade. Ela promove, ela faz uma desgraça moral das coisas. Ela é um câncer para nós, tá? É um câncer que nós temos aí que tem que ser extirpado, tá? Eu não sei, eu fico olhando, sabe? Eu fico pensando, eu tenho filhos, tenho neta, eu fico pensando um idiota desse fazer esse negócio com a neta minha. Aí você parte para cima de um cara desse, olha a agressividade, que isso, não sei o que. E ele, quando ele partiu para cima de uma criança, ninguém foi falar nada. O que fizeram foi que ela dar um abracinho nele. Dá licença, né? Dá licença, dona Rede Globo. Dá licença, seu Drauzio Varela. Médico não faz. E outra coisa, quando foi falado que era médico, se passou por jornalista, repórter. Eu não sei nem se você tem diploma de jornalista, nem nada. Aí na hora que te pegaram lá como jornalista, o que é isso? Você fez? Não, porque eu como médico, quer dizer, é um ensaboado, corre para um lado e corre para o outro. Não dá, isso é uma coisa ridícula, uma vergonha. O país está estarrecido, a gente vê isso, políticos, formadores de opinião, pessoal, youtubers, tá todo mundo na internet, Facebook,
Twitter, todo mundo falando e falando mal e detonando essa Rede Globo com o seu Drauzio Varela, que estão simplesmente prestando um desserviço para a nossa população. Já chega, né? Já está na hora dessa Rede Globo tirar o facho, sumir, porque não faz nada que funcione, nada que preste para nós. Desculpe, mas eu tô revoltado com isso. Tá bom, gente? E essa é a verdade patriota de hoje.